Oi, Mari. É bom que parece que a gente fica aqui sozinha, né? É uma coisa muito estranha. Oi, pai. Boa noite. Tudo bem? Tô aqui esperando o Dante. Tudo bem? Eu consegui pôr o título, vocês conseguem ver aí? Ah, que bom, né? Ri, dá pra ver o título que eu pus aí ou não? Não? Eu tentei colocar, mas acho que não. Sim, ah, deu certo. Olá, Nossa. Oi, Dante. Deixa eu arrumar aqui que acho que ficou meio. Pronto, acho que agora tá melhor. Acho que eu fiquei sem testa. Tudo bem? tudo bom e você? Tudo bem. O Ricardo aqui me avisando que você entrou, né? Como se eu não soubesse ler, né? Eu preciso dele aqui para me. Dante, obrigada, viu? Muito obrigada por Nada. ter aceitado o convite. Estou muito feliz, super feliz com a sua presença aí. Estou esperando o pessoal entrar um pouquinho, mas a gente Tá já bom? pode. Ok. Acho que a gente já pode começar. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Lê. Ai, peraí, deixa eu arrumar aqui. Oi, Lu. Nossa, é bom ver assim, né? Gente conhecida, dá esse entorno, né? Melhorou a luz? O meu assessor, eu tenho um assessor aqui hoje, gente. Vocês não estão. Tá ruim a cor, né? Oi, Lu, tudo bem? Boa noite. Oi, Cíntia, tudo bem? Oi, tia Denise. Acho que agora já deu para a gente esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Aí acho que a gente já pode começar. Hora que Vou você quiser. falar de novo. Dante, obrigada, super honrada. Meu nome é Daniela João, eu sou fisioterapeuta e eu tenho um trabalho que eu costumo falar e ainda vou conceituar isso, que é da fisioterapia humanizada, muito inspirada aí pelos teóricos e pelo meu marido, que é inspirado pelo Dante. E aí a gente tá aí tentando pôr um nome, porque ainda não tem nome a fisioterapia que eu faço, como eu não tenho alguém, né? Então eu estou usando os conceitos que eu uso para trabalhar, para falar que é a fisioterapia humanizada. E para falar de humanização, nada melhor do que falar simplesmente com uma referência em humanização na saúde, que é o Dante. Eu vou apresentar, mas acho que é legal ele depois se apresentar e contar um pouco o trabalho dele, o que ele desenvolve. Ah, é enorme aqui, é extensa. O Dante, eu vou ler, tá, Dante? Tá bom. Ele é bacharel, mestre e doutor em História Social pela USP, com pós-doutorando na Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais de Paris, na França. Ele é professor universitário e desde 2000 ele é docente e diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde da Escola Paulista de Medicina, onde ele criou e desenvolveu o laboratório de leitura. Ele é professor, orientador no programa de pós-graduação em saúde coletiva do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp e coordenador da linha de pesquisa de humanidades, narrativas e humanização em saúde. Você viu, né? Uau! Dante, se apresenta aí, por favor. Conta um pouquinho aí do seu trabalho. Então, em primeiro lugar, queria agradecer, Daniela, o seu convite para participar dessa live. É um grande prazer. Eu acho que essa iniciativa sua é muito importante. Eu acho que o tema da humanização na saúde é algo que está ganhando força.
e é algo não só essencial, mas emergencial dentro do momento que a gente está vivendo, né? Nesses tempos em que cada vez mais a tecnologia ela vai entrando e vai reinando nas nossas vidas. Não que isso seja uma coisa em si ruim, até porque se a gente está conversando aqui hoje é justamente por Uhum. causa da tecnologia, né? Dessas novas tecnologias digitais. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é uma coisa extraordinária. Mas, por outro lado, né, a gente percebe, ou digamos assim, a outra face de toda essa tecnificação da vida, né? E de maneira particular, como é que isso penetra, por exemplo, no campo da saúde, no campo da educação, no campo da fisioterapia, né? Especificamente como você trabalha. E a gente percebe efetivamente que ciência e técnica são muito importantes, mas elas não são suficientes, né, para a gente chegar num resultado terapêutico em qualquer área que seja, eficiente. Né? Eu acho que a gente tem que, e acho que os profissionais de saúde, de maneira geral, estão começando a tomar consciência disso na prática cotidiana, nos resultados que a gente obtém na vida profissional, e estão abrindo novas perspectivas e percebendo, se abrindo, se permeando da necessidade dessa grande questão aí da humanização, né? Então, como você falou, eu sou da área das humanidades, eu venho da história, né, onde fiz toda a minha trajetória, mas faz 20 anos que eu estou trabalhando dentro de uma escola de medicina, né? Eu fui, a princípio, para organizar a parte toda de memória e história da instituição, da Escola Pós-Medicina, que é uma instituição já quase, daqui a pouco, centenária, né? E que foi acumulando ao longo desse quase 100 anos uma expertise muito importante no campo da pesquisa, no campo de ensino, mas eu, como educador, né, como alguém que, apesar de ser historiador, está ligado à área da pesquisa, também sempre tive envolvido com a área da educação, sempre me interessou ver como educador, na área das humanidades, eu poderia interagir, poderia contribuir para a formação dos futuros profissionais da saúde. Não só médicos, mas de todos os cursos que lá no campus São Paulo, da Unifesp, são desenvolvidos. E, claramente, a partir do meu ponto de partida, né, da minha experiência enquanto alguém que vem da área das humanidades, né, claramente, já desde do início, eu percebi que a grande contribuição que eu poderia dar seria na área da formação humanística e da humanização. Então, foi um pouco por aí que eu fui fazendo a minha carreira. E o Laboratório de Leitura, como você citou agora, é uma dessas iniciativas que surgiu na medicina, principalmente no âmbito da graduação, com alunos de graduação, e que mostrou, né, que as humanidades, e de maneira particular a literatura, poderia ser um caminho importante, eficiente e, ao mesmo tempo, divertido, por que não? Para essa formação humanística, essa humanização na área da saúde. Então, é um pouco isso aí a minha trajetória, bem resumidamente. É bem resumida mesmo. Ô, Dante, eu queria que você falasse, que você contasse o que é o conceito, o que é humanização, né? Às vezes, porque às vezes tem uma impressão de que parece que é uma coisa assistencialista, uma coisa meramente, como é que eu vou falar? Carinhosa. Acho que tem até um certo menosprezo da área mais técnica, ou que falam da ciência, e não sei, é o que a gente percebe, né? Eu queria que você primeiro falasse um pouquinho qual que é esse conceito de humanização. Tá. Acho que para melhor falar sobre o conceito de humanização, eu vou começar contando uma história. Como eu sou historiador, o que eu mais sei fazer é contar história. Então, assim, quando eu cheguei há mais ou menos 20 anos atrás na Escola Pós-Medicina, essa discussão sobre a humanização estava começando, né? E isso acabou redundando, alguns anos depois,
na política nacional de humanização, para você ter uma ideia de como é que esse tema foi crescendo, foi ganhando importância e centralidade na discussão na área da saúde. Né? Então, já no início desse século, né, nós estamos falando já virada do século XX para o século XXI, começou a existir por parte de algumas instituições, principalmente governamentais, algumas iniciativas no sentido que eles chamavam, naquele momento, de programas de humanização. Né? Então, o que eles estavam percebendo? Eles estavam percebendo que toda a ênfase na formação científica e técnica dos profissionais de saúde era importantíssima, obtinha-se resultados muito eficazes e assim por diante. No entanto, né, principalmente dentro do âmbito do atendimento no SUS, que é basicamente 90%, 99% dos atendimentos lá no Hospital São Paulo, acontecia uma série de problemas que denotavam justamente essa incapacidade ou essa falta de familiaridade com as questões humanas. Né? Cada vez mais o profissional da saúde estava sendo e continua sendo, né? Porque essa questão da humanização continua sendo um desafio até os dias de hoje. Uma formação muito focada na dimensão biomédica, né? Numa perspectiva eminentemente científica, mas científica aqui no caráter muito quantitativo, né? Muito biológico dessa abordagem, e que impedia muitas vezes com que esses profissionais de saúde, de maneira particular os médicos, conseguissem ver os seus pacientes para além de um conjunto, de um sistema de órgãos, né, que funcionavam de maneira mais ou menos disfuncional. Né? Uhum. E havia uma demanda por parte desses pacientes para que esses médicos, que esses profissionais de saúde, os vissem como seres humanos, ainda que nem sempre as pessoas conseguissem formular isso dessa forma como eu estou te falando, mas nós, profissionais que estavam atuando nessa área, percebíamos exatamente que era essa a questão. Né? Ou seja, precisava ampliar a visão que o médico, que o enfermeiro, que o profissional da saúde, que o fisioterapeuta tinha a respeito desse paciente. Né? Não ver esse paciente simplesmente como um conjunto de peças, né? Como um conjunto de órgãos que você precisava cuidar, desenvolver e, uma vez que estavam fora da normalidade, precisava colocar isso dentro da normalidade. E aí, então, começaram os programas de humanização, né? E começaram dentro dos hospitais, dentro dos espaços de atendimento, um treinamento, né? Um treinamento onde, então, eles precisavam desenvolver, onde se propunha o desenvolvimento de habilidades e competências humanas. Né? E é interessante que já desde o princípio, né, havia um equívoco, tanto do ponto de vista da proposição disso, quanto, obviamente, do efeito que isso causava nesses profissionais. E quando eu cheguei na Escola Paulista, e me interessando por essa questão das humanidades e da humanização, eu tive um contato com, na época, o diretor clínico do hospital, que estava arrancando os cabelos em função dessa problemática da humanização. Ele falava assim para mim: Dante, eu não sei o que está acontecendo aqui. Há uma demanda por parte dos pacientes, há uma demanda por parte dos próprios profissionais da saúde em relação à questão da humanização. Então, a gente foi atrás das pessoas mais qualificadas, né, das propostas mais importantes, mais interessantes nesse campo, no mercado, assim por diante, para dar dessa humanização para os nossos colaboradores e tal. E já faz mais ou menos uns 2, 3 anos que a gente vem desenvolvendo esses programas de humanização e o resultado tem sido terrível. Né? Ou seja, a gente imaginava que o fato de ser algo que era humanizador acaba muitas vezes dando um efeito contrário ou pelo menos um efeito colateral, porque os profissionais aqui não podem nem ouvir falar de humanização ou então ridicularizam a questão da humanização e assim por diante. Então, ele vinha com esse problema e como ele conhecia o meu trabalho anterior, que uma das minhas linhas de pesquisa é na área de história oral, memória, entrevistas, pesquisa qualitativa, assim por diante, ele me pediu socorro, no sentido de
fazer uma pesquisa para entender o que estava acontecendo. Por que que algo que, a princípio, deveria e poderia ser tão bom, como programas de humanização, estarem dando um resultado tão adverso, né? Então, eu fui entrevistar esses profissionais da saúde para entender o que estava acontecendo, né? E eu sempre gosto de citar aqui uma história que, para mim, foi muito marcante e foi muito disparadora de uma reflexão sobre toda essa temática da humanização, que foi um médico, né, que, quando eu fui entrevistá-lo e perguntei para ele o que ele pensava a respeito da humanização, ele dizia que a humanização era algo que causava estrabismo, né? Aí eu achei aquilo muito curioso, né? Como assim? A humanização é algo que causa estrabismo, né? Aí ele falou, não, eu vou te explicar. E a explicação dele foi o seguinte: o que acontece é que aqui no hospital, a gente, há poucos anos atrás, teve uma renovação total dos nossos procedimentos clínicos. Então, todo o processo de protocolos, ele foi informatizado, foi automatizado. Então, nós, médicos, recebemos na nossa mesa, na nossa sala, um monitor de computador, né? Um aparelho de computador, onde, então, a gente tinha acesso online ao prontuário do paciente. E na medida em que a gente ia entrevistando esse paciente, a gente, então, ia preenchendo, quer dizer, havia um guideline que aparecia na tela do computador, que induzia a gente a fazer as perguntas. E conforme as respostas do paciente, esse guideline nos ia levando para as próximas perguntas, para chegar ao fechamento de um diagnóstico, né? Muito bem, então a gente começou a trabalhar dessa forma, e quando a gente estava aí, praticamente 2, 3 anos depois que esse sistema tinha sido implantado, a gente percebeu os efeitos desastrosos que estavam acontecendo na relação médico-paciente, né, que efetivamente já estava intermediária por essa novidade tecnológica, que era o computador, que era o guideline. E aí, então, a gente começou a receber treinamento de humanização, né? E nesses treinamentos de humanização, começaram a dizer para nós que a gente tinha que olhar para os olhos do paciente. Mas o treinamento anterior dizia que a gente tinha que olhar para a tela do computador. E aí, então, ficou uma discussão. Afinal de contas, para onde que eu olho? Para a tela do computador? E aí chegamos à conclusão que tinha que olhar para os dois ao mesmo tempo. Resultado, né? Isso desenvolveu um estrabismo crônico, né? Claro que ele estava brincando, óbvio, mas eu achei tão curiosa e com uma verve tão irônica e, ao mesmo tempo, tão inteligente, que eu tomei essa história como base para a construção de toda a minha análise, toda a minha reflexão a respeito da humanização. E, para mim, a partir daquele momento, Dani, começou a ficar claro que o problema estava na abordagem, digamos, antropológica da maneira como se estava encarando a humanização. Ou seja, estava se pensando a humanização da mesma forma como se pensa a formação do ponto de vista técnico e científico, né? Então, o que acontece? Na perspectiva técnica e científica, né, você tem que desenvolver, a formação, ela visa desenvolver competências e habilidades, né, no desenvolvimento de certos conhecimentos e de certas tarefas. Então, por exemplo, você vai treinar o profissional a mexer com um guideline. Como é que ele opera um processo dentro da internet? Como é que ele opera um formulário online? Como é que ele faz um exame num PET scan? Como é que ele aprende a mexer em equipamentos? Como é que ele aprende a seguir determinados procedimentos e formulários, né? Então, isso é uma coisa que você, em 2, 3 semanas, dependendo da complexidade da coisa, você forma o cara e ele está pronto para operar dessa forma, né? Imaginava-se que a humanização nada mais era do que um acréscimo a isso, né? Então, da mesma forma como eu ensino a pessoa a mexer no computador, a mexer num equipamento, a preencher um formulário, assim por diante, né, eu também poderia ensinar ela a ser mais humano, né? Ou seja, aprender a sorrir para o paciente, né? Aprender a falar o nome do paciente, a olhar nos olhos do paciente, né? A tentar
na medida do possível, não perder a calma com o paciente, essas questões. Imaginando-se que a humanização fosse justamente apenas esse anexo, né? E aí, o que acontece é o seguinte, quer dizer, o equívoco, e isso é a base de toda a minha reflexão e todo o meu trabalho de pesquisa a partir de então, é que parte-se de um equívoco antropológico, né? De que nós sejamos seres dotados apenas de competências cognitivas, né? Que são necessárias e fundamentais para a gente lidar com aspectos técnicos e científicos, mas não são suficientes para a gente lidar com questões humanas. Porque nas questões humanas, né, a gente envolve outras dimensões da experiência humana que é além do cognitivo. A gente envolve os afetos, a gente envolve a vontade, a gente envolve as dimensões comportamentais, assim por diante. Ou seja, o problema da humanização, naquele momento, e me parece até os dias de hoje, é baseada nesse equívoco antropológico, né? De que a gente pode humanizar da mesma forma como a gente treina. E humanização não é resultado de treinamento. Se ela for, no máximo que você vai conseguir é mais ou menos aquela humanização que você encontra, por exemplo, em atendentes de fast food, né? Que a pessoa fala, o seu pedido, por favor, né? Ou então sem nenhuma crítica, coitados aos atendentes de fast food, que não tem nada a ver com isso. Não é uma crítica à pessoa, mas é a maneira como essas pessoas são formadas, né? Ou de telemarketing, né? Aquelas pessoas que falam que a sua ligação é muito importante para nós, né? Então, assim, essa perspectiva de humanização, que eu chamo de tecnicista, né? Ela, na verdade, acaba tendo um efeito rebote, ela acaba desenvolvendo um efeito colateral terrível, né? Porque, primeiro, né, o próprio profissional que está passando por esse processo educacional percebe a falsidade, a superficialidade e a artificialidade dessa proposta, e o resultado disso na relação com o paciente inevitavelmente vai dar a mesma impressão, né? Que você percebe que aquilo não é a pessoa, que aquilo lá é um programinha que está rodando. Tanto é que eu faço minhas críticas, efetivamente, quando se fala de programa de humanização, né? Até nesse aspecto, né, a proposta está equivocada, né? Porque programa é uma coisa que roda em computador, né? E não em pessoas, né? Para as pessoas a gente precisa ter uma formação humanística, né? E aí que eu entro na questão do conceito, que fundamentalmente ele tem que passar por uma nova abordagem antropológica, né? Então, eu entendo a humanização não como um conjunto de técnicas, não como um conjunto de competências e habilidades técnicas que você vai incorporar à tua formação profissional, mas, fundamentalmente, a humanização é uma experiência de encontro do humano. E do humano numa perspectiva ampliada, que não envolve simplesmente conhecimento cognitivo, mas que envolve afeto, inteligência e vontade, que é o modelo clássico antropológico, né, que vem desde Aristóteles, que vem desde Sócrates, aliás, muito antes de Aristóteles, Sócrates mesmo já colocava essa questão, e que, com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia a partir do século XIX, né, e a gente acabamos trocando a formação pela formatação, educação deixou de ser formação para passar a ser formatação, a gente esqueceu esse modelo. A gente esqueceu esse modelo porque a gente ficou pensando que, segundo Descartes, a gente existe porque a gente pensa. E esquecemos que a gente existe por algo que é muito maior do que o pensamento, que é o afeto, que é a inteligência e que é a vontade. Então, de maneira resumida, quando me pedem para dizer qual é o teu conceito de humanização, eu costumo usar um termo que vem do Montesquieu, que é um filósofo francês do século XVIII, que fala que a humanização é a ampliação da esfera da presença do ser, né? E é um pouco isso que eu defendo. E quando eu penso em humanização, eu estou pensando em seguinte, em oportunidades, em situações que possibilitem as pessoas, né, a fazerem essa ampliação da esfera do ser, a se conhecerem enquanto seres humanos, né,
e conhecer o outro enquanto ser humano também, né? Seres que também, por sua vez, não são simplesmente um conjunto de órgãos ou de sistemas, mas que são seres dotados de afeto, de um corpo, mas também de uma Uhum. alma. E essa alma, Sim. por sua vez, né, é uma alma inteligente, é uma alma sensível, é uma alma que tem vontade, que tem aspectos incomparáveis, e individuais e peculiares. Uau, Dan. Não sei se ficou Muito bom. claro. Foi Não, uma para longa mim digreção. ficou claríssimo, mas ninguém perguntou nada. Eu acho que está todo mundo refletindo, né? Porque eu percebo assim, a gente está tão enraizado, eu acho que a gente chegou numa fase que tem polos, né? Então, assim, a gente desumanizou com tanta tecnologia, com tanta, né, técnica, 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 porque essa era a ciência, né, que tinha de vamos provar isso, e sempre se usou isso de uma forma muito quantitativa, né? Como Uhum. se o humano a gente pudesse medir através de uma forma quantitativa, né? Porque o humano é um ser muito diverso, e, né, que a gente não tem esse controle de normalidade. Não Uhum. sei se eu tô, é o que eu penso, né? Não, total. A gente, né, põe todo mundo junto, se a gente está falando que a gente é um ser que tem afeto, né? Que a gente é volitivo, que claro que é um ser pensante também. E cada um é um, então, né? Porque né, eu sinto de uma forma, então isso é muito individual, né? E nas grandes pesquisas, o que eu vejo principalmente, né, na minha área, são pesquisas quantitativas, né? E aí, quando eu proponho fazer uma terapia humanizada, eu proponho olhar para o indivíduo, né? E realmente olhar para os afetos, olhar para essa vontade, faz parte da minha terapia. O indivíduo está ali presente, ele ter querer, né? O que faz sentido para ele e não simplesmente olhar uma perna, colocá-lo sentado, ou colocá-lo para andar, né? E aí às vezes parece que isso é menos do que a técnica, né? Do que parece. Para mim não, né? Porque eu vejo resultados que eu nunca vi antes, né? Então eu não, mas tem essa ideia, né? Fantasiosa de que como eu não estou fazendo em quantidade, né? Não tenho uma pesquisa sobre isso, que isso perde o valor, né? E aí a gente volta para a desumanização de enfiar todo mundo num balaio de gato, né? E dar uma nota ali para todo mundo para passar. Não, isso que você falou é muito importante, Dani, porque assim há uma visão, me parece muito estreita em relação ao que é pesquisa científica na área da saúde, né? Claro, eu acho que de uns tempos para cá tem ganho uma certa reconhecimento de que existe uma pesquisa qualitativa, né? Uma pesquisa que não precisa ser necessariamente reduzida em números, em gráficos, em estatísticas e assim por diante. Veja, não estou dizendo que essa ciência não seja importante. Ela é importantíssima. Haja visto o que a gente está vivendo hoje em dia com a questão da pandemia, né? E o acesso à informação, a Uhum, números, a estatísticas, são fundamentais, né? No entanto, se a sim. gente for reduzir o conhecimento a essa dimensão, como você falou, quantitativa do fenômeno, né? A gente vai estar perdendo uma perspectiva, uma densidade muito maior, que é a experiência humana. A gente não pode esquecer que quando a gente está falando pesquisa em saúde, a gente está fazendo uma experiência que diz respeito a seres humanos, né? E que esses seres humanos, né, não podem ser reduzidos única e exclusivamente a números, a dados estatísticos, né? Então, a gente precisa, de fato, quando fosse pensar, e principalmente quando se pensa numa abordagem humanística, numa abordagem de humanização, né, você tem que abrir a maneira de se fazer ciência, né? Não adianta. Como é que eu vou, por exemplo, colocar em números a humanização? Eu posso Uhum. chegar e falar assim: olha, a pessoa vai passar por um programa de humanização e ela vai sair 70% ou 75% mais humanizada do que ela entrou. Como é que é isso, né? Quer dizer, é óbvio que, por exemplo, na experiência que eu tenho, né, do laboratório de leitura, que é uma coisa que eu venho trabalhando há quase 20 anos e na qual eu venho desenvolvendo, não só desenvolvendo enquanto atividade, mas também estudando enquanto objeto científico, eu percebo o seguinte, que as pessoas de fato se humanizam. Mas, Dante, como é que você prova essa humanização, É. né?
Como é que você prova cientificamente essa humanização? Eu provo essa humanização a partir, né, dos próprios relatos dessas pessoas. Né? Ou seja, a partir do momento em que as pessoas fazem uma experiência, que no caso do laboratório de leitura, né, é uma experiência estética, em primeiro lugar, né, porque elas leem um livro, né, e ao ler esse livro desperta nelas uma série de afetos, de sentimentos, né, de questionamentos, de reflexões. E depois, numa dinâmica coletiva, essa reflexão ela é aprofundada, né? As pessoas vão fazendo descobertas, as pessoas vão mudando a sua maneira de ver o mundo, os outros, a si mesmas. E isso acaba repercutindo na própria vida da pessoa, seja ela profissional, seja ela pessoal. E aqui, nesse caso, quero fazer uma ressalva, né? Porque humanização, quando você propõe humanização, você não está propondo simplesmente a humanização profissional. Você propõe a humanização da pessoa, que redunda, né, numa transformação também na sua prática profissional, assim como na sua prática pessoal, familiar, amorosa, afetiva, em todos os sentidos. E não vai fragmentar isso, né? Então, eu sou humano como médica, né? E como mãe eu sou outra coisa. Não, nós somos únicos, né? Integrais, não dá para... Nessa dimensão que eu chamo de humanística, né, você não pode compartimentar. Você não consegue separar como você faz, por exemplo, no plano biológico, né, onde você consegue separar os órgãos, onde você consegue fazer umas coisas, pesar, medir, assim por diante. No âmbito do humanístico, no âmbito do humano, se você preferir, no âmbito da alma, né, a alma não é algo que pode ser dividido, algo que pode ser separado, né? Então a humanização ela é uma experiência integral, ela é uma experiência que envolve a pessoa como um todo. E aí como é que eu percebo que essa pessoa está se humanizando? Na medida em que ela mostra através das suas palavras e dos seus gestos que efetivamente essa experiência estético-reflexiva está operando nela. De maneira que ela mesma reconhece nela uma pessoa diferente. E, de maneira particular, melhor do que ela era antes. Em que sentido? Por exemplo, muitas pessoas, ao longo desses anos todos, eu tenho inúmeros relatos de pessoas que falam assim, olha, essa prática de ler e discutir livros, assim por diante, está me deixando mais sensível em relação aos meus pacientes. Antes, eu ouvia só a história da doença. Agora, eu me interesso pela história da pessoa. Uhum. Aí eu consigo fazer uma relação entre o histórico clínico e o histórico biográfico. E da onde que ele tirou isso? Ele tirou isso porque ele começou, através da literatura e através da discussão dos clássicos da literatura, a perceber que o ser humano é algo muito mais complexo do que a princípio ele imaginava, ou daquilo que ele tinha aprendido na faculdade, ou daquilo que ele tinha, inclusive, observado na sua prática clínica. Sim, então, assim, sim. olha só, aqui a gente observa claramente, né, o conceito da ampliação da esfera da presença do ser se concretizando na vida concreta da pessoa. Nesse caso, especificamente na vida profissional. Né? Então, eu acho que isso não é uma coisa controlável, né? Eu não posso garantir que isso vai acontecer com as pessoas. Então, assim, porque educação, formação, é algo que é incontrolável. É algo da qual você não pode fazer como um laboratório em que você vai colocar um agente, um reagente, e aquilo vai necessariamente ter aquele comportamento, e que se você colocar nas mesmas condições de pressão e temperatura, eles vão se repetir. Né? No âmbito do químico, no âmbito físico, você até consegue fazer isso. Né? Mas no âmbito do humano, né, aí a coisa já... Então, assim, como é que eu tenho uma metodologia, eu tenho um procedimento que me possibilita compreender o desenvolvimento dos fenômenos químicos e físicos, daí veio a ciência. Né? O que eu fiz? Eu peguei a metodologia, né, que está sendo desenvolvida, que foi desenvolvida para estudar os comportamentos físicos e químicos,
e transpus isso para explicar os fenômenos humanos. Vai dar conta até um certo ponto. Eu diria para você, até muito pouco certo ponto. Porque os fenômenos humanos são infinitamente mais complexos do que os fenômenos físicos e químicos, ou mecânicos, como você estava falando Uma agora. resposta pronta, né? Uma ação, uma reação e já tem aquela resposta, né? Um humano depende, né? Depende de quem. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, Dante, porque na nossa formação na saúde a gente não tem essa dimensão do humano. Eu acho isso tão interessante, né? Porque pensa, a gente trabalha com pessoas, mas a gente não tem essa dimensão do humano. Quando a gente tem a graduação, quando a gente se forma, a gente está falando só de órgãos mesmo. Parece que eu não sei, a gente está falando de um humano sem ser humano, né? Porque eu estudei muito neurologia, neuroanatomia, músculo, articulação. Só que sem o humano, sem essa alma, sem esse afeto, sem essa vontade, de nada adianta. Só que eu fui perceber isso depois de quase 20 anos trabalhando, né? Então eu acho interessante você falar isso, porque precisa ter um despertar nosso também, né? Dessa reflexão, dessa ampliação do que é o humano, né? E de que tudo isso funciona junto, porque também tudo bem, a gente pensa no afeto, na vontade, nesse cognitivo. Às vezes a gente até pensa, mas também fragmenta. Então, assim, né, eu acho que isso funciona separado, né? Eu acredito que para andar ou para fazer um movimento, eu não preciso estar sentindo nada, ao contrário, né? Tem sempre uma emoção que nos move, né? Uhum. E eu achei isso muito legal que você fala, que eu acho que transforma realmente uma pessoa, é a gente tomar a dimensão desse humano, né? Enquanto a gente não tem dimensão desse humano, a gente vive nesse automatismo, nesse mecânico, e fica difícil mesmo enxergar, né? E eu queria muito, acho que é muito legal você falar isso, porque a gente da saúde tem muita gente aqui, muita gente que me acompanha, muita físio aqui, psicólogos, enfim, e a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar ou transdisciplinar, sei lá como é que a gente fala, e a gente continua segmentando esses aspectos, né? E o humano não é impossível. E daí é difícil, acho que até quantificar cada uma dessas situações, porque elas funcionam todas tão ao mesmo tempo, né? Tão simultâneo e tão diversa, né? É, mas eu quero um dia quantificar isso, porque eu percebo mesmo resultados significativos quando a gente trabalha olhando o humano, né? E não essa perna, né? E eu acho que é incrível que como é que a gente faz para quem todo mundo que está ouvindo aqui, Dante, como é que a gente faz para tornar mais humano? Todo mundo tem que fazer laboratório de leitura? O que que a gente faz? Eu fui entender porque para mim o que me surpreendeu foi pensar nessa ampliação e pensar nesse afeto, nesse volitivo e nesse cognitivo, mas trabalhando junto, né? É, não que o laboratório de leitura não sirva para mim, que eu também já fiz, tá, gente? É maravilhoso, é incrível. E seu marido É, é coordenador, então, né? meu marido é coordenador. Tem Ele pesquisa uma. laboratório de leitura, né? Não, você não vai acreditar, tem uma física que minha amiga conhecida, que a gente conheceu num curso, eu coloquei que você estava vindo aqui para a gente conversar, e olha como são as coisas. Nancy, ela está lendo o seu livro, Literatura como Remédio, né? E é uma física, ela foi ler por causa de uma outra, acho que é a Raquel, não sei se ela está aqui, acho que travou aqui meus comentários, eu não consigo. Mas é uma busca nossa. Eu percebo que em algumas pessoas, na área da saúde, a gente está começando a buscar, né? O que é o humano? É muito louco isso, Dante. Como que alguém da área da saúde, que trabalha com pessoa, não sabe o que é humano? Não é só da área da saúde, não, viu, Dani? Eu acho que é aquilo que eu estava comentando agora um pouco atrás, quando o modelo educacional, né, o modelo formativo, que basicamente até a época do Renascimento vamos dizer, até o século XIX, né, ele era fundamentalmente um modelo humanístico, né? Ou seja, a fundamentação do conhecimento estava, né, nessa experiência do humano, no conhecimento do humano, efetivamente, né?
com o desenvolvimento das ciências, da tecnologia, principalmente a partir da Revolução Industrial e assim por diante, né? E os grandes feitos que a tecnologia e a ciência e a técnica têm possibilitado, que são inegáveis assim por diante, né? A gente desfocou, né? A gente começou a estruturar todo o sistema educacional, né? Não só na área da saúde, mas, e até pensando, estou falando aqui até da própria educação básica, né? A gente já começa a fazer isso quando as crianças são pequenas ainda, né? O que é ainda mais grave, né? Nessa aquisição de conhecimentos científicos e técnicos restritos à dimensão do cognitivo, né? Então, o menino começa lá isso quase na educação infantil, no ensino fundamental, vai para o ensino médio, todo focado, né, nessa perspectiva, já voltado para o vestibular. Quando ele entra na faculdade, né, a carga é ainda mais terrível nesse aspecto, né? E essa dimensão do humano, ela fica totalmente abandonada, né? E o resultado que a gente tem é isso, né? É essa experiência de desumanização que a gente está assistindo, né? Isso está, obviamente, espraiado pela vida da sociedade, da cultura, da civilização, e acho que boa parte dos problemas que a gente enfrenta hoje, de crises terríveis, são derivados disso, né? E que no ambiente da saúde, né, tem esse resultado também que a gente vem observando aí, né, em que um profissional da saúde, muitas vezes, tendo uma formação científica e técnica boa, né, bastante competente e assim por diante, não tem a mínima familiaridade a respeito dessa dimensão mais ampla do humano, que envolve a experiência da dor, do sofrimento, da morte, né? E aí você pergunta assim, mas como é que a gente faz, né? É que assim, claro, é óbvio que a experiência do laboratório de leitura, para mim, é uma experiência muito próxima e muito cotidiana. Então, eu falo isso a partir de algo que não é só teórico, mas é concreto, empírico, né? E eu tenho observado efetivamente que quando você possibilita com que as pessoas façam essa experiência de mergulho na experiência humana através da literatura e através de uma reflexão dialogada, assim por diante, né, você amplia essa visão do humano, né? Ela não é contrária à visão científica, né? Ela é ampliadora, ela é globalizadora, ela é integradora de todos esses conhecimentos, né? E aí, então, a gente percebe que isso muda a maneira das pessoas olharem, né, o seu paciente, olharem o trabalho interdisciplinar, multiprofissional, a própria vida. A própria vida muda nesse aspecto, né? Então, assim, o problema também, que eu costumo dizer com relação à humanização na saúde, não é só uma... Não podemos pensar na humanização como uma coisa eminentemente instrumental. Sim. Entende? Ou seja, assim, eu vou ser mais humanizado para atender melhor o meu paciente, para que ele fique mais satisfeito e o meu score, né, de qualidade suba e eu responda às demandas institucionais da clínica ou do hospital onde eu trabalho, que exige que o atendimento seja humanizado, porque está na moda essas coisas todas, né? Tem que ser humanizado. Sim, falar. Né? Não, a humanização, Dani, ela tem a ver fundamentalmente com a possibilidade de você ser uma pessoa melhor, né? Não é só um profissional, mas uma pessoa melhor. E você começa a entender melhor o que é ser humano e começa a agir de maneira mais humana, né? E esse ser mais humano, agir de forma mais humana, traz satisfação para o teu paciente, para o teu colega de trabalho, para o teu marido, para os teus filhos, para as pessoas que convivem com você e para você mesmo. Sim, sim. Então, a humanização, ela não é uma coisa instrumental, ela não é uma competência, uma habilidade profissional. Ela é um modo de vida, né? Sim, ela é a possibilidade de você viver melhor, né? De viver bem, né?
ser mais feliz, inclusive, né? Então, eu vejo a questão da humanização como algo que não tem a ver só com a dimensão estritamente profissional, mas tem a ver com a dimensão existencial, né? Essencial, né? Então, isso é uma coisa que ultrapassa e transcende o âmbito da saúde assim, infinitivamente. Quer dizer, eu acho que é uma coisa que precisa ser entendida de uma perspectiva mais ampla. Quando eu fui estudada, de que eu fui entender, porque o que me motivou a ter essa mudança foi entender como é que as crianças aprendiam, né? E eu fui entender que para aprender precisa ter segurança, a criança precisa estar bem, precisa estar feliz, precisa estar inteira, precisa ter concentração, enfim, um monte de coisas relacionadas a afeto, à vontade, né? E foi muito interessante porque eu brinco que eu falo que eu não mudei a fisioterapia, é interno. Essa mudança ela é interna, né? E serve para a vida. Então eu trato a vida, não que eu sou, super, não é isso, mas assim, você olhar com esse olhar, né, mais humano para as coisas, faz você mudar a sua vida. Eu brinco que eu tento trabalhar com as crianças para que a mudança dela seja interna também, né? Seja dotada de conteúdos internos, da experiência delas, que elas façam, né? Que elas pratiquem, enfim, que elas sintam isso, para essa transformação ser de dentro para fora, né? E não porque alguém está me colocando algo, e ela, quando é interna, ela é dotada de uma força, né, gigantesca, assim. Eu acho que é muito forte isso, mas tem que estar em nós, né? Parte de Claro. nós, na vida. É uma mudança de eu pessoa, né? Não é eu profissional, eu mãe. Por isso que você fala de humanizar a medicina, humanizar a fisioterapia, humanizar a enfermagem, na verdade, você não está falando, não existe uma receita para humanizar a profissão. Não é a profissão que se humaniza, são as pessoas que se humanizam, né? E quando as pessoas estão mais humanizadas, a sua prática profissional se torna mais humanizada. Portanto, o foco, né, não tem que estar no conjunto de procedimentos e técnicas. O Sim, foco tem que estar na pessoa. E aí entra a questão seguinte: humanizar não é tornar as pessoas boazinhas, né? Isso não existe. Não existe. ótimo, Dante. Não é tornar as pessoas boazinhas. A humanizar é possibilitar com que as pessoas conheçam o que é ser humano. E o ser humano, como dizia Dostoiévski, né, é essa coisa vasta e contraditória, né, onde o bem e o mal convivem, né, onde a todo momento a gente é obrigado a fazer escolhas, né, onde a gente vivencia de maneira muito concreta e muito prática o que é exercer a liberdade, né, e o que é pagar o preço de fazer as suas escolhas, né? Isso é humanização, né? Não é um conjuntinho de regras, de procedimentos, de código de ética, assim por diante, que se você seguir direitinho, você pode ficar garantido que você vai estar humanizado. Como se você chegasse no final do dia, pegasse um formuláriozinho e falasse assim, fiz isso, eu ri para o paciente, para quantos pacientes que eu ri? Né? Eu tratei bem, não sei o que lá. E se você responder e chegar num score de mais ou menos uns 80%, quer dizer que você estava humanizado. Abaixo disso já está um pouco desumanizado, né? Então, humanização tem a ver com conhecimento. Conhecimento do humano e que, inevitavelmente, esse conhecimento se opera de uma forma muito peculiar e muito particular com cada um que está passando por esse processo. Portanto, também é autoconhecimento. Então, se a gente Uhum. fosse de alguma Sim, forma sintetizar o que é humanização, humanização é eminentemente conhecimento do humano e autoconhecimento. E como é que a gente conhece o humano? Né? hum, Aí a gente tem que sair do âmbito da ciência e a gente tem que ir para o âmbito das humanidades e das artes. Isso que a gente perdeu lá atrás, quando a gente separou as ciências e as artes, agora que a gente está vendo qual é o resultado disso. O resultado é desastroso. Desastroso. Então, assim, porque eu não tenho outra maneira de me colocar em contato com aquilo que é próprio do humano, senão através, né, das artes, senão através, por exemplo, da literatura. Né? Porque através a arte e a literatura, ela não tem como objetivo fazer uma
análise do ser humano e tentar explicar os seus comportamentos de uma maneira como a ciência faz. Ela descreve o ser humano. Ela apresenta o ser humano. E ao fazer isso, ela te dá uma imagem muito mais real, né? Porque o ser humano é intraduzível. O ser humano é inabarcável. Ele é irredutível a qualquer tipo de metodologia, mesmo quando você fala de psicologia, por exemplo. Se você for tentar criar uma imagem do ser humano, ou uma definição do ser humano a partir da psicanálise, ou a partir de qualquer outra escola psicológica e assim por diante, você vai estar sempre numa perspectiva parcial. Sempre. Porque você vai estar sempre num âmbito reducionista. Não que eu acho que a psicanálise ou a psicologia analítica ou qualquer outra escola não traga contributos para o entendimento do humano, né? Mas esse entendimento vai ser sempre um entendimento limitado. A arte, como ela não tem a pretensão de definir o humano, mas simplesmente narrar o humano, ela te dá uma perspectiva muito mais ampliada. E, portanto, ela é muito mais eficaz nesse aspecto. Então, eu acho que o caminho, o laboratório de leitura é um exemplo concreto, mas acho que o caminho para a humanização é trazer as artes e as humanidades para a formação, seja do profissional da saúde, seja para qualquer profissional, seja para qualquer pessoa. Acho que é esse o Qualquer caminho. pessoa. Exatamente. Eu acho que é para a pessoa, para ela mesma, né? Não para a profissão, é isso que você falou, né? Não é para o meu lado profissional, mas por mim, para eu lidar com a vida de uma outra forma, né? Eu tenho discutido muito isso na minha instituição, na minha universidade, onde eu me debato muito com essa questão de uma visão reducionista da própria instituição universitária, né? Então, assim, o que é a universidade hoje, né? A universidade ela não pode se reduzir a um espaço de produção de conhecimento científico, portanto, de pesquisa, e de treinamento profissional, né? Isso, inclusive, é ir de encontro ao próprio espírito que está plasmado no nome da instituição, Universitas. Olha só, a universidade ela remete no seu próprio nome a uma abertura para o universo, né? Há um texto que eu gosto muito do Josef Pieper, que ele fala a universidade é a chance de abertura para o todo, né? E um outro autor que eu também tenho trabalhado muito recentemente, já trabalho há mais de 20 anos, mas na última versão da minha disciplina, que chama-se justamente Humanidades e Humanização em Saúde, no programa de pós-graduação em saúde coletiva, eu trouxe um texto do Ortega y Gasset, que fala da missão da universidade. E para o Ortega y Gasset, sem negar essas questões que a gente fala hoje da universidade como espaço de pesquisa e espaço de formação profissional, né, ele clama pela questão da universidade enquanto espaço de experiência da cultura, né? Então, assim, e aí, quando você fala em cultura, você está falando não só das ciências, mas também das artes e das humanidades. Sim. Então, assim, o que eu tenho reivindicado dentro do espaço universitário é que a gente equilibre um pouquinho mais pesquisa, formação profissional e experiência da cultura. Humanização, ela só é possível quando ela está no equilíbrio harmônico desses três elementos. E hoje, infelizmente, né, o que sobrou de espaço de experiência da cultura dentro da universidade? Nada. Assim como também, infelizmente, na educação básica, onde as artes, onde a literatura... A literatura na escola, como é que ela é tratada? Como objeto para ser dissecado como se fosse um cadáver. Então eu pego lá o livro do Machado de Assis, né, e aí eu dou para a criança e ensino para ela como dissecar o livro para dizer se o narrador está em primeira ou terceira pessoa, se ele é oculto, se ele é presente, se é onisciente, se as características são do romantismo, do realismo, do simbolismo. Pronto, eu matei a obra e transformei ela num cadáver para ser dissecado e depois eu mostrar na prova, né, o que é o nervo tal, o que é o osso tal. Isso num livro. Você percebe? Quando eu falo de humanidades, eu estou falando de uma coisa que penetra a dimensão do ensino, da formação como um todo, e não só na área científica.
Sim, sim. Isso é o que precisa ser revisto, né? É. Todo modelo de formação na área da saúde precisa ser revisto, né? Ele precisa ser humanizado para que a gente Uhum. possa efetivamente ter um profissional da saúde mais humanizado, né? Que não precise, talvez, tanto tempo, né, para constatar coisas como, por exemplo, você está constatando agora, né? Que é Tá. preciso olhar para o paciente, né? E não para o Sim, conjunto de órgãos, e não para sim. o protocolo, e não para o quantitativo, né? Então, eu acho que esse, Dani, é o grande desafio para quem trabalha com pesquisa, para quem trabalha com ensino, para quem trabalha na universidade e para quem trabalha, ou que pelo menos pretende trabalhar com a humanização. Dante, por mim, eu ficava horas conversando com você, mas a gente já está quase acabando o horário. Eu quero muito te agradecer, gente. O Dante é super, super ocupado, tá super, muito trabalhando. Então, muito obrigada por ter conseguido, assim. Por mim, eu falaria um tempão com você e acho que todo mundo que está assistindo também. Muito obrigada, de verdade, Imagina, assim. imagina Você eu é agradeço. A gente, graças a Deus, a gente está tendo aí um retorno muito importante com relação a tudo aquilo que a gente vem fazendo. Quer dizer, isso é resultado de um longo processo, de mais de 20 anos, né, de estudo, de dedicação, né, de coragem mesmo, de propor coisas novas, de pesquisar num âmbito que, em geral, não é pouco pesquisado ainda, né? E mais recentemente, com os resultados que a gente veio obtido com o laboratório de leitura, o livro, né? A literatura como remédio, isso tem suscitado bastante interesse, né? Então a gente está cada vez mais sendo demandado para falar e tal, e eu fico muito contente. Para mim, eu sempre vejo isso como uma grande oportunidade, e tanto você como o Ricardo são duas pessoas que eu tenho um carinho especial, né? Então, para mim é um prazer e uma alegria poder estar aqui hoje com você nesse bate-papo, que eu obrigada. acho que é um bate-papo muito importante, e desejo muita sorte aí na sua caminhada, né? Na sua missão aí de humanizar a fisioterapia, que não é humanizar a fisioterapia, é humanizar as pessoas que trabalham com fisioterapia, né? Nas relações com seus pacientes e tudo isso. Muito Parabéns. obrigada, Dante. Obrigada, obrigada a você. Imagina, eu só tenho que te agradecer, aprendo muito com você e vou continuar aprendendo, tá? Obrigada. Isso Eu vou aí, eu encerrar só também. para não Nós cortarem a vamos continuar gente. aprendendo. Ah, sim. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo, obrigada. Eu só vou Tchau, encerrar gente. para poder Obrigado. gravar, tá? Não posso perder. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.